Fortaleza 3-2 para cima do Bahia, é um jogo emocionante e muito tenso que termina com vitória do Fortaleza para dar uma sobrevida, voltar a sonhar com a possibilidade de escapar da zona de rebaixamento. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Então já começar como é que o jogo se desenrolou para o Fortaleza ter conseguido vencer essa partida. Vale destacar já o Fortaleza desde a chegada do Palermo melhorou, já vem de alguns jogos sem perder e só que vinha empatando muito. Teve vários jogos que o Fortaleza foi superior e não conseguiu transformar em vitórias. E agora finalmente isso aconteceu, né? O Fortaleza de fato vinha dando muito trabalho, tendo jogos que fazia 2, 3 gols por partida, mas não vencia. Finalmente isso se concretizou. O primeiro gol do jogo foi do Adam Barreiro, e aí eu já quero destacar a partidaça que o Herrera fez. Foi realmente incrível o jogo dele, para mim disparado. O craque da partida foi o Herrera. E esse gol do Adam Barreiro sai de uma jogada justamente do Herrera pelo lado direito de ataque do Fortaleza. Ele ameaça cruzar de direita, corta para o meio, cruza de esquerda, o Adam Barreiro vem de trás, chega infiltrando, faz o gol de cabeça. Uma bela movimentação do Adam Barreiro para ficar sozinho e ele abre ali o placar. Já vale destacar o Adam Barreiro, cara, foi um baita reforço. Ele não estava em alta no River Plate, muito pelo contrário, estava numa situação muito parecida com o que era o Gonzalo Tapia, que agora está no São Paulo, né? Jogadores que tinham se destacado por clubes antes de ir para o River, mas tiveram pouca minutagem no River, até porque o elenco do River, com exceção de alguns times brasileiros, é o melhor da América do Sul. É um time realmente muito bom no papel, esse time do River Plate, por mais que em campo não esteja desempenhando e vencendo, né? Por exemplo, o Adam Barreiro antes era do São Lourenço. E no São Lourenço ele era o principal jogador do time. Era a referência do São Lourenço. E isso é há menos de um ano atrás. E no Fortaleza ele já se torna uma peça importante. Vale destacar, antes desse gol dele, ele já tinha tido um gol anulado, que seria um golaço. E depois ele também teve uma finalização na trave, que ali ele vacilou, tinha que ter convertido a oportunidade. Então, antes desse primeiro gol dele, ele já tinha tido duas chances claras. Uma ele converteu, mas estava impedido, e a outra ele finalizou no travessão. Enfim, ali saiu 1-0. O 2-0 sai de um cruzamento do Pochettino e uma infiltração agora do Herrera, vindo da direita para o meio, nas costas ali do Luciano Juba. O Luciano Juba ficou em dúvida se marcava o Barreiro ou o Herrera. Ele fecha o cara que está mais próximo do gol, que seria o Barreiro. E aí o Herrera vem nas costas dele e faz o segundo gol, o gol do 2-0 ali. Vale destacar, o Luciano Juba não fez um bom jogo, voltou mal dessa convocação da seleção brasileira, né? Enfim, ele saiu 2-0, porém o Bahia desconta com o William José, já indo lá para uns 20 do segundo tempo mais ou menos. Um pênalti que quem assistiu aí Fluminense e Flamengo sabe que foi muito parecido com o que foi o lance do Thiago Silva com o Bruno Henrique. A característica do pênalti é a mesma. O cara que comete o pênalti não vê o adversário e tá no momento do chute. Então, no lance do Fluminense contra o Flamengo, o Thiago Silva ia chutar a bola, o Bruno Henrique entra no meio, ele chuta o Bruno Henrique. Era pênalti, não foi marcado. Aqui é a mesma coisa. O Pochettino tá olhando só a bola, quando ele vai chutar a bola, o Ademir entra no meio e ele chuta o Ademir. É pênalti. Acaba que em Flamengo e Fluminense não foi marcado pro Flamengo, né? E aí, dessa vez, bem marcado, o William José vai pra cobrança, bate muito bem, coloca o Bahia no jogo, faz ali o 2-1. Em seguida, saiu o terceiro gol do Fortaleza. Não deu muito tempo do Bahia se empolgar, porque 10 minutinhos depois saiu o gol do Davidson, com 30 do segundo tempo. Uma jogada espetacular do Herrera pela ponta esquerda. Conseguiu tirar da marcação do Bahia. Depois vem mais um cara dando um carrinho nele. Ele dá um toquezinho, consegue passar. Uma jogada maravilhosa. Para mim, o Herrera, de novo, repetindo, o melhor jogador da partida. Esse terceiro gol dele foi algo. Terceiro gol não, esse terceiro gol do Fortaleza foi uma participação brilhante do Herrera. E aí ele vai infiltrando na área, toca para trás, depois a bola acaba respingando e resbala no Breno Lopes. E aí o Davidson, que estava entrando na pequena área, percebe que a jogada não ia terminar bem, dá uns passinhos para trás e a bola cai na feição para ele chegar finalizando. Ele finaliza muito bem, faz ali o terceiro gol. Vale destacar essa reta final de campeonato, o Davidson evoluiu e vem sendo importante para o Fortaleza vindo do banco. Não à toa, tinha feito 3 no Galo quando o Adam Barreiro estava suspenso, agora faz mais um também. Ele tem, se eu não me engano, 7 gols no campeonato. Desses 7, só nos últimos 3 jogos foi pelo menos 4. Né? 3 no Galo e um agora.
Então mais da metade dos gols do Daverson no campeonato foi de um mês para cá. Mostra que essa fase decisiva do campeonato, o Daverson evoluiu. Pena que evoluiu só nessa reta final de campeonato, assim como o time inteiro do Fortaleza, né? E aí o gol do Bahia, que é o segundo gol e último gol da partida, é uma cobrança de escanteio rápido, que acho que foi o Acevedo, foi muito inteligente, cobrou rápido para o Ademir, que estava fora do campo e estava voltando. Escanteio direto, assim, não tem impedimento, não tinha nem como marcar o Ademir. E aí ele já cruza rápido para a pequena área e o Thiago sozinho faz o segundo gol do Bahia. Nos minutos finais ainda teve um pedido de pênalti que não foi nada, finalização para a defesa do Breno, uma pressão danada do Bahia porque o Bahia precisava ganhar, pensando em vaga direta de Libertadores. Mas o Fortaleza, se perdesse também, era praticamente um adeus à Série A e um rebaixamento quase que selado, né? Enfim, nessa reta final de campeonato apareceu bons nomes no Fortaleza. A verdade é que esse time do Fortaleza não tem elenco, não tem time para ser rebaixado. Mas demorou para melhorar, né? E agora que melhorou, falta pouco tempo. Olhando para a tabela, como é que fica a situação das duas equipes. Eu já queria destacar, eu estava em dúvida se eu ia fazer o vídeo do Juventude e Cruzeiro ou desse do Bahia e do Fortaleza. Eu acabei trazendo esse do Fortaleza porque o Fortaleza venceu. O outro jogo ficou 3-3 no empate, né? E o Juventude precisava vencer também. E acabou depois de abrir 2-0, depois está 3-2 na frente. O Abner entregou o terceiro gol do Cruzeiro, que ficou no empate. Praticamente selou o rebaixamento do Juventude por um erro individual do Abner. Complicado, cara, isso daí aconteceu. O Juventude iria para 35 pontos. Ia ficar a 2 pontos do Santos de sair da zona, né? Mas erros individuais nessa altura do campeonato não pode acontecer. Olhando primeiro para o Bahia, que está mais em cima, o Bahia na sétima colocação com 53 pontos. O Bahia teria que ficar na quinta colocação para pegar a vaga direta na Libertadores. Porque vai ter G5, tendo em vista que Flamengo ou Palmeiras vão ganhar a Libertadores. O quinto colocado é o Botafogo com 55 pontos. Então o Bahia agora está 2 pontos atrás. Se vencesse, estaria nessa posição. Então um tropeço em casa que não poderia acontecer. Era um jogo importantíssimo para o Bahia. Porque essa disputa com Botafogo e Fluminense vai ser ponto a ponto, provavelmente, nessa reta final. E para o Fortaleza chega em 34 pontos. Se perdesse, ficaria com 31 a 6 pontos do Santos, tendo 12 em disputa. Não ia escapar. Agora, cara, tá a 3 pontos do Santos. É uma rodadinha isso daí. E dá sim para sonhar em escapar da zona de rebaixamento agora. Cara, o que pega é que o Inter venceu do Ceará, né? Senão o Inter também estaria com 37 pontos. O Inter venceu do Ceará lá no Castelão. Agora até o Ceará tá nessa disputa por rebaixamento. O Vasco, cara, o Vasco vem de 4 derrotas seguidas. Tem mais 4 rodadas. Eu não duvido nada do Vasco perder as 4 e ser rebaixado. Porque o Vitória ganhando 2 já chega na pontuação do Vasco também. Enfim. Olhando aqui para o Fortaleza, o cenário mais realista é olhar para o Santos, que o Santos tem 37, Fortaleza 34. O Fortaleza vencendo 3 jogos, 3 desses últimos 4 jogos, eu acho que pode escapar. É difícil, eu sei, mas ganhando 3 iria para 43 pontos, né? Então, dá para sonhar com isso. Ó, a reta final de campeonato do Fortaleza, para ver se dá para ganhar 3 dos últimos 4 jogos. Ver se é algo realista. Mas quem ganha do Bahia lá em Salvador pode ganhar de qualquer time também, né? Bragantino fora de casa, dá para ganhar. Fortaleza em casa, dá para ganhar. Corinthians em casa, dá para ganhar. Botafogo fora vai depender de como o Botafogo chegar, mas é um cenário muito parecido com o do Bahia, né? Então, dá para ganhar. Não tem nenhum jogo fácil aí, mas dá para ganhar. São 2 jogos em que é mandante, então pode ganhar. Um fora de casa contra o Bragantino, que não tem apoio de torcida, porque não tem torcida. É quase campo neutro, dá para ganhar. E um Botafogo que, dependendo do contexto, pode ser um jogo importantíssimo para o Botafogo e aí dificultaria a vida do Fortaleza. Mas dá para ganhar também, cara. O time do Fortaleza melhorou, pode bater de frente com qualquer time no campeonato. Enfim, no final das contas é isso aí. Baita vitória do Fortaleza, dá uma sobrevida nessa luta contra o rebaixamento. Para o Bahia, perdeu pontos que não poderia perder, pensando em vaga direta para Libertadores. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.